Bom, e hoje ocorrerá o segundo dia do simpósio que discute a revitalização do Rio São Francisco. Estudiosos, engenheiros, doutores e palestrantes sergipanos e também de outros estados do país participam da programação, que envolve palestras, minicursos, apresentações de trabalho sobre a situação do Velho Chico. E de passagem por Aracaju, eu estou recebendo ao vivo o professor doutor George Gurgel, um dos palestrantes do simpósio, que representa o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e é também professor da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada pela presença aqui em nosso estado e também em nossa TV dos Sergipanos. Obrigada pela presença, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar com a sociedade de Sergipe. Ontem, já no primeiro dia do simpósio, o simpósio foi lançado, e, inclusive, junto com o lançamento do simpósio, houve também o lançamento da campanha Em Defesa do Velho Chico, Eu Viro Carranca. Qual a proposta dessa campanha? A campanha é de preocupação com o Rio São Francisco, no sentido da preservação, da revitalização. Não é uma campanha só para as pessoas que moram, as populações do território do Rio São Francisco, mas é uma campanha para o Brasil, para o país pensar o que quer dos seus biomas, dos seus recursos naturais e dos seus rios, E um rio da importância como o Rio São Francisco. Por isso a gente traz, nessa manhã de terça-feira, a importância do rio para a população, o olhar que a população tem que ter e também o espírito de dimensão social, Porque é um meio de vida, é um meio de sobrevivência. E durante a sua apresentação ontem como palestrante, o senhor apontou alguns problemas que dificultam, digamos assim, a saúde do nosso rio, como, por exemplo, o desmatamento, a salinização e também a ausência de saneamento básico do poder público. É isto. E nós do Comitê da Bacia de São Francisco, o comitê é composto de órgãos federais, estaduais, municipais, é composto de universidades, de ONGs, de movimentos das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Trabalhamos na perspectiva de reverter essa situação, que é preocupante. Naturalmente, não é uma situação só do São Francisco, mas o comitê trabalha no território da Bacia do São Francisco. E nós temos o nosso plano diretor, que aponta direções, diretrizes no sentido de enfrentar essa situação e superar essa situação na perspectiva de termos água limpa. Não é só ter água disponível no rio, mas ter água limpa para as diversas atividades humanas, Para o próprio consumo humano, para a agricultura, para turismo, lazer, enfim, o que nós chamamos os múltiplos usos da água. Qual o diagnóstico atual da situação do nosso Velho Chico? O diagnóstico é preocupante, Você já observou a discussão que nós tivemos ontem no simpósio e essas questões são preocupantes e há que reverter essa situação de alto nível de desmatamento, o saneamento básico a fazer para as populações ribeirinhas. Enfim, o reflorestamento é necessário porque há um desmatamento histórico e atual das matas ciliares. Enfim, são questões que devem ser enfrentadas pelo poder público e pela sociedade em geral, no sentido de a gente ter uma perspectiva de sustentabilidade da bacia do Rio São Francisco. De que maneira a população, os grupos, por exemplo, os quilombolas, podem atuar junto ao comitê para ajudar nessa administração dessa governança, já que o Rio São Francisco é nosso? A mobilização social é fundamental, Não foi por acaso que nós tivemos ontem no nosso simpósio uma mesa que discutiu essa questão. Na verdade, você tem diversos interesses na Bacia de São Francisco e muitas vezes conflitos, E é a mediação desses conflitos que vai possibilitar uma perspectiva de sustentabilidade e de desenvolvimento regional para a Bacia de São Francisco. E, naturalmente, a participação de todos é fundamental, do poder público às comunidades tradicionais, enfim. A participação é a palavra-chave, a mobilização é a palavra-chave
para enfrentar os problemas complexos da Bacia de São Francisco. Com certeza. Hoje nós chegamos bem cedinho e a nossa equipe separou imagens do Rio São Francisco, porque realmente a população, nós precisamos nos envolver com a causa do Velho Chico. Nós precisamos participar das discussões e, de certa forma, precisamos pressionar o poder público para essa revitalização, né? Exatamente. É a obrigação, né, do poder público traçar as políticas públicas no sentido de inverter essa situação e, principalmente, instituições como o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas, enfim, de uma maneira sistêmica e integrada no sentido de reverter essa situação. A gente quer agradecer a tua presença aqui em nosso estado, a tua presença ao vivo em nosso programa, agradecer a esse clamor que fizemos aqui ao vivo pela natureza. Muito obrigada. Estamos à disposição e é o nosso trabalho do Comitê da Bacia de São Francisco. Nada mais justo, já que estamos na Semana Nacional do Meio Ambiente. Bom dia e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada.